Agora, o mormonismo, uma outra religião. E tem aqui no Brasil, sim. Não tem aqui na nossa cidade, mas tem aqui no Brasil. O mormonismo, quando você vê isso, normalmente você pensa em certas coisas. O mormonismo manda os anciãos, dois homens, ou às vezes duas mulheres, eu digo homens e mulheres, moços e moças, são bem novos normalmente, e eles têm camisa branca com uma gravata, e os templos deles são imaculados, bonitos, e tem alguns enormes, são como catedrais. E o foco deles é muito a família, especificamente o casamento. Esse é o foco. Então nós vamos analisar essa religião porque eles têm 15 milhões de aderentes no mundo, principalmente na cidade de Salt Lake. Salt Lake, que fica nos Estados Unidos, no estado de Utah. Eu nasci em Colorado e do lado fica o estado de Utah. Utah tem as montanhas rochosas, como Colorado tem. Tem deserto, é um lugar árido, bonito. Salt Lake é uma área bem limpa, bem bonita. E há uma história porque o povo está lá, porque não começou lá, na verdade começou na área da Nova York, essa religião. Como eu falei para vocês, essa religião nasceu em 1830, basicamente na época que os adventistas surgiram, e as testemunhas de Jeová surgiram, e outras religiões também, outras crenças também. O que tinha acontecido? Muita religião, muito movimento, até o evangelista Charles Finney, que é muito conhecido pelos americanos, talvez não pelos brasileiros, mas ele era um tipo de avivamentalista, não sei se existe essa palavra no português, mas ele influenciou muito as igrejas evangélicas e protestantes no mundo pela maneira de fazer cultos e evangelizar as pessoas, e nem todo mundo concorda com ele. Vou falar para vocês. Ele é uma pessoa que causa muito conflito, mas ele falou dessa região onde surgiu essas religiões, que era um distrito queimado. Distrito queimado, não tinha mais pessoa para evangelizar, todo mundo tinha fé de uma forma ou outra, mas surgiu nesse lugar várias outras novas crenças e pessoas dizendo que tinham revelações e visões e visitas de anjos ou de Deus mesmo. Inclusive o fundador dessa religião, que agora ocupa mais a região de Utah. Na verdade, 60% da população do estado americano de Utah é mormon. Interessante. O nome do homem é Joseph Smith. Joseph Smith. Ele, talvez vocês falem no português, José Schmidt ou algo assim, mas é Joseph Smith. Ele nasceu em 1805 e faleceu em 1844. Ele foi morto. Pessoas atacaram os mormons, ele foi morto durante isso. Ele passou a liderança para um homem que seguia ele, chamado Brigham Young. Brigham Young, esse nome aqui você pode ver, 1801 a 1877. Brigham Young então se tornou o segundo, entre aspas, presidente dessa nova religião. Quem já ouviu falar o nome da Universidade Brigham Young? Alguém já ouviu esse nome? É muito famosa essa universidade. E a fé dos mormons, ou como eles falam, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos santos dos últimos dias, cresceu tanto a alguns homens que queriam ser presidentes dos Estados Unidos eram mormons. Inclusive, não muito tempo atrás, tinha um homem com o nome Mitt Romney, talvez no português Mitt Romney, eu não sei exatamente como pronunciar o nome no português, mas Mitt Romney, ele era um mormon. Também hoje os mormons, Paulo, tem a palavra no português capitalizar? Tem? Os mormons capitalizaram na influência do YouTube e tem vários canais de YouTubers famosos que são mormons, pelo menos nos Estados Unidos, pelo menos no inglês. Os mormons conseguirem compreender o poder da tecnologia e do entretenimento e da música e da arquitetura e inclusive, como eu falei, da família, para conseguir mais convertidos para a fé deles. Então você nota essas coisas quando você conhece os mormons. Eu garanto, infelizmente, se os mormons chegarem aqui no Ouro Preto, não vai levar muito tempo para eles conseguirem um bom grupo de pessoas e montar um templo aqui na nossa cidade. Porque, como eu falei na aula anterior, o homem normalmente não pensa, ele quer seguir alguém e aceitar o que esse cara fala. E se tiver família, e se tiver arquitetura bonita, e se tiver algo que parece oferecer muitas promessas e tudo, a pessoa fala, é isso que eu quero, e vai atrás mesmo. Mas infelizmente é uma falsa religião que destrói o evangelho, destrói. Eu não estou falando sobre simplesmente acrescentar umas coisinhas, ou mudar umas coisinhas aqui ou ali, não, destrói a fé cristã. Por exemplo, eles falam que são cristãos. Quando você vê a literatura, os vídeos deles que são uma forma de apologia, a ênfase é muitas vezes assim, olha, os cristãos das outras igrejas fazem o seguinte, e nós também. Essa ideia de ser igual, ser a mesma coisa. A fé cristã é uma fé de monoteísmo, que quer dizer o quê? Um Deus só. Biblicamente, a Trindade, um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas o Pai é Deus. O Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não é três deuses, é três pessoas do mesmo Deus, os três tendo obras diferentes e nomes diferentes, mas são o mesmo Deus. E alguém fala, mas pastor, por que vocês acreditam nisso? Porque nem faz sentido, como que você explica essa trindade? Eu não explico, eu não entendo como que vou explicar tudo isso, eu não consigo. Inclusive eu posso tentar separar o meu espírito da minha alma e explicar a diferença, mas é muito difícil fazer isso. E isso é falar de mim. Imagina tentar explicar o Deus eterno e infinito. Não dá. Então, a fé cristã não é algo que você sempre consegue defender por explicar. Às vezes, e muitas vezes, você só declara o que a Bíblia fala porque é além da gente. Deixa-me falar, se você conseguir colocar Deus dentro de uma caixa e dizer, olha, eu consigo explicar tudo, seu Deus é muito pequeno, muito pequeno. Mas quanto aos mormons, eles falam que há três deuses distintos. O Pai é um Deus e ele tem corpo. O Filho é outro Deus, e ele tem corpo. E o Espírito, ele é outro Deus, mas ele não tem corpo. Você pode continuar aqui e ver que eles chamam Deus, o Pai, Elohim, que vem do hebraico do nosso Velho Testamento, e Jesus é Jeová,
né? Jeová antes de vir e ser encarnado, né? E o Espírito Santo. E Brigham Young, que era o segundo presidente, ok? Então o fundador era Joseph Smith e depois Brigham Young. Ele ensinava que Adão é nosso Deus, um ser ressurreto, que era também o arcanjo Miguel, que decidiu cair no pecado para o homem depois poder se exaltar. Mas hoje, isso é negado pelos mormons. Você pode ler ou escutar o que os profetas atuais falam, eles negam tudo isso. Mas se você estudar a literatura de Brigham Young, você percebe, peraí, mas ele falou mesmo, ele falou repetidamente essa doutrina. Tem alguns líderes dos mormons que falam, não, é verdade que ele falou isso, mas a gente não sabe por quê. Talvez fosse um tipo de brincadeira. Eles até falam isso, né? Mas ele falou várias vezes, com muita autoridade na voz dele, e nos escritos dele. Existe também, eles falam muito pouco sobre isso, mas a Mãe Celestial, Deus é casado com uma mulher, mas ninguém conhece o nome dela, e eles enfatizam que eles enfatizavam, não é para adorar a ela, então Deus não enfatiza muito o nome dela. Mas hoje em dia tem um grupo que está dizendo, não, mas se a gente consegue e pode e deve adorar o nosso pai, devemos também adorar a nossa mãe, que novamente faz nos lembrar do catolicismo ou das religiões da Babilônia, etc., enfatizando a Mãe Celestial, dessas outras religiões falsas. Os livros deles. Então, Joseph Smith, ele foi criado numa região que enfatizava a Bíblia. Ele estudava ou lia a Bíblia quando ele só tinha 14 anos de idade. Ele estava lendo a Bíblia, procurando coisas na Bíblia, orando, pelo menos segundo a história dele. E então a Bíblia faz parte da fé deles. Mas também eu vou contar a história para vocês, o livro de Mormon, que ele escreveu como uma tradução de um livro que ele recebeu de um anjo. E esse livro de Mormon eles também chamam o Outro Testamento de Jesus Cristo, que é basicamente um anzol para pegar pessoas de outras fés e atrair para a fé dos mormons, né? Também tem Doutrina e Convênios, é outro livro, e também Pérola de Grande Valor, que é outro livro também. Então tem esses 4 aqui. Principalmente o livro de Mormon e a Bíblia. Quando há uma diferença entre a Bíblia e o livro de Mormon, eles sempre falam o seguinte: o livro de Mormon é sempre correto. E a Bíblia, se tiver uma diferença, tem problema, um erro na tradução, então a Bíblia tem problema. Por causa disso, muitos mormons não confiam muito bem na Bíblia, ainda que digam que é a palavra de Deus e que é de Deus. Eles falam que a igreja se corrompeu, todas essas igrejas evangélicas, etc., são apóstatas, e a Bíblia ficou corrompida. Então a tradução do livro de Mormon, essa Bíblia, o Testamento, corrige os erros. Devemos então sempre confiar no livro de Mormon quando é diferente do que a Bíblia. E daí nós vemos novamente aquela mesma coisa que Pedro disse, que a gente viu com as testemunhas de Jeová e outros. Não existe particular interpretação. Uma fonte para ajudar todo mundo a interpretar a Bíblia. Mas, novamente, outra religião faz isso, porque eles falam, se você quiser interpretar as profecias da Bíblia, você tem que ir para quem? Para Joseph Smith e o livro dele. Mesma coisa que a gente viu com Russell
das Testemunhas de Jeová, mesma coisa que a gente viu com a Igreja Católica e os escritos da Igreja Católica, a mesma coisa que a gente viu com as Testemunhas de Jeová, o catolicismo e o outro que eu queria falar, Maomé e os escritos dele, mesma coisa. Nós temos a única interpretação, vem para nós, mesma coisa. Agora então, irmãos, com o pouco tempo que eu tenho hoje à noite, vamos ver a formação dessa religião. Joseph Smith reivindicou que ele mesmo tinha várias revelações. Lembra, ele estava na região de Nova York, etc. A primeira revelação foi quando ele, com 14 anos de idade, orou pedindo sabedoria, e lhe apareceram duas personagens, Deus e Jesus, como duas pessoas diferentes. Então ele abriu os olhos e viu Deus aqui e viu Jesus aqui. Espera aí, a Bíblia já falou, ninguém jamais viu Deus. Ele já está falando que viu Deus e Jesus como duas pessoas, dois deuses separados. A primeira coisa que ele fala que ele viu. Lembra que a Bíblia disse em vários lugares, Satanás até quer criar essas falsas doutrinas, ele pode se transformar em anjo de, alguém lembra a palavra? Anjo de luz, exatamente. Alguém pergunta, mas será que Satanás apareceu para ele? Eu não sei. Mas é muito possível, até provável, quando você estuda essa religião, porque é incrível o que esse homem ensinou e criou. 3 anos depois, na sua cabana de madeira ali, naquela região, o anjo Moroni, que eu não conheço, não está na Bíblia esse anjo Moroni, mas lhe revelou que um livro feito de folhas de ouro, não de papel, de ouro, contendo as palavras de profetas antigos nas Américas, não em Israel, mas nas Américas, estava embaixo de uma pedra em Nova York. Então, algo muito chique, de ouro. E esse anjo falou isso para ele. O livro explicava a origem dos indígenas dos continentes norte-americano e sul-americano. Quem já se perguntou de onde veio esse pessoal, esses indígenas? Alguém já ficou com essa curiosidade? Tipo, pessoal aqui no Brasil, Peru, nos Estados Unidos? Porque Colombo, ele chegou aqui em 1492 e as coisas aconteceram nas Américas e tudo, mas esses outros povos, né? Joseph Smith disse, olha, eu achei um livro de ouro que explica sobre esses povos. E o povo naquela região pensou, porque eu estou curioso, estou querendo saber, explica para mim. E daí ele começou a formar uma nova religião. Esses indígenas, segundo esses escritos, eram a descendência de judeus que fugiram de Israel no ano 600 AC por meio de um navio. Se você lembrar bem, isso é mais ou menos 14 anos antes do cativeiro de Judá, quando a Babilônia entrou. Então esse povo fugiu um pouco antes e construiu um navio pela liderança de Deus e saiu de Israel e foi viajando até as Américas. Segundo esse livro de Mormon, havia uma divisão entre esses habitantes iniciais das Américas, uma briga entre um homem e o irmão mais velho dele. Porém, essa divisão não atrapalhava a grande multiplicação do povo. Cresceu muito, encheu os continentes, né? A divisão era entre o povo branco e o povo moreno.
Eu acho interessante isso. Os irmãos, mas então, um povo de uma cor e um povo de outra cor. Mas somente o povo branco tinha Deus. Cidades grandes foram fundadas. Então imagina, tinha templos enormes, tinha moedas, tinha um sistema de lei, tinha escritos, tinha tudo nesses continentes. Ninguém nunca achou todas essas coisas em estudos de arqueologia, mas eles falam que tudo isso estava aqui. Jesus apareceu em 33 DC nas Américas, lhes trazendo paz por 200 anos. Então Jesus, ele ressuscitou em Israel, e daí quando ele estava aparecendo para Pedro, Tiago, João, ele também veio para cá, ele estava aqui, segundo os mormons, e ele controlou a briga, e falou, peraí, calma, e deu paz por 200 anos entre esses povos. Uma outra guerra depois aconteceu e no ano 326, basicamente uns 13 anos depois do Constantino legalizar o cristianismo na Europa, na América, houve outra guerra segundo a religião dos mormons, e o general, um homem chamado Mormon, veio desse general aqui, Mormon, ele era o general dos brancos. Ele escreveu cartas aos líderes dos morenos, o outro lado, procurando a oportunidade de entrar em uma batalha final. Mas, infelizmente, para ele não deu certo. Os morenos mataram 230 mil dos brancos, os eliminando completamente. Inclusive, segundo a história, os que escaparam fugindo, os morenos seguiram e mataram todo mundo. Todo mundo morreu. Grande batalha. Somente Moroni, o filho de Mormon, sobreviveu. Ok? Então lembra o nome Moroni e o nome Mormon. Esse é o mesmo Moroni que apareceu para Joseph Smith. Então, Moroni, ele era um homem, agora ele é um anjo que aparece para Joseph Smith em 1800 e alguma coisa. Ok, foi ele que escondeu as placas de ouro que Joseph Smith usou para preparar o livro de Mormon. E lembra, toda essa história das Américas foi inventada por Joseph Smith, ou um demônio passou essas coisas para ele. Enquanto Joseph Smith estava traduzindo esse livro, ele diz que João o Batista lhe apareceu, e João lhe deu a autoridade para batizar em nome de Deus. Com a publicação do livro de Mormon e pela influência de Joseph Smith, a igreja foi reestabelecida em 1830, porque ele falava, quando Jesus e Deus apareceram para ele, Joseph Smith, um menino, ele orou para Deus e falou, Deus, para qual igreja eu devo ir? Qual igreja eu devo frequentar? Há tanta confusão, todo mundo está falando uma coisa aqui, outra coisa ali. E Deus falou para ele, Joseph, você não vai frequentar igreja nenhuma. Todas as igrejas são corruptas, erradas. Irmãos, essa mesma coisa que Maomé disse do Islã, a mesma coisa. E os dois praticavam poligamia. Inclusive, Joseph Smith, ele se chamava do segundo Maomé. Por incrível que pareça. É incrível mesmo. Enfim, continuando aqui, com a publicação do livro de Mormon, e pela influência de Joseph Smith, a igreja foi restabelecida em 1830, ou seja, ele tinha a única igreja verdadeira.
Todas as outras foram consideradas apóstatas. Com o tempo, missionários foram enviados para a Inglaterra e outros lugares, conseguindo vários convertidos. E como eu falei, até inclusive aqui no Brasil, há muitos, quando eu morava em São Paulo, eu via muitos missionários mormons, eu conversava com os missionários e é sempre a mesma coisa, é um brasileiro com um americano, sempre. E quando eles queriam conversar comigo no português, eu falei, vou conversar com vocês em inglês. E o americano, ele falou, eu não sou permitido, mas ele começou a conversar comigo no inglês, mas ele me disse, não foi permitido. E eu expliquei para ele, olha, mas essa religião é falsa, eu expliquei várias coisas para ele e ele não tinha respostas, nem o brasileiro tinha respostas. Mas foi uma boa conversa com eles. Eu não tentei humilhar eles ou mostrar superioridade, eu simplesmente quis ajudar eles a entender algumas coisas. Em 1844, os Mormons foram atacados. Joseph Smith morreu. Em 1846, o sucessor dele, Brigham Young, levou os Mormons para Salt Lake City, Utah, basicamente para fugir dos ataques. Muitos políticos estavam pensando, esse grupo vai atrapalhar a política dos Estados Unidos, etc. Em 1847, Young se tornou o presidente da nova religião. Em 1848, Young proibiu negros na igreja. Em 1863, disse que casamento interracial merecia a pena de morte. Em 1852, a poligamia foi estabelecida na igreja. E, como eu falei, Joseph Smith tinha mais ou menos 40 esposas. Algumas delas eram esposas de outros homens e uma das esposas dele tinha só 14 anos de idade. Brigham Young também tinha, nem me lembro quantas esposas ele tinha, mas ele tinha um monte de esposas também. E durante o tempo dele, ele estabeleceu, é doutrina da igreja dos Mormons, ter a poligamia. Em 1858, Young conseguiu entrar em um acordo com o governo federal. Depois de um conflito violento, várias pessoas foram mortas. Violência pelos dois lados. Em 1861, que era o primeiro ano da Guerra Civil nos Estados Unidos, Young começou a construir as linhas de telégrafo para ligar os Mormons nos Estados Unidos. Ligando os grupos que foram deixados na rota de Nova York até Utah, Salt Lake City, Utah. Em 1871, Young foi julgado no tribunal por causa da poligamia, mas não foi condenado. Em 1877, Young faleceu. Brigham Young enfatizava que Adão é Deus, o arcanjo Miguel e o pai de Jesus Cristo. Hoje em dia, a liderança do mormonismo nega que essa doutrina foi pregada por Young e diz que não é doutrina da igreja. Isso causou muitos problemas para a liderança da igreja até depois da morte de Young e levou muitos a simplesmente dizer que o profeta pode falar falsidades. E eles até falam isso hoje, que profeta ele pode errar. Mas se vocês pensam bem o que a lei diz em Deuteronômio, se ele errar uma vez, ele não é profeta. Em 1978, a liderança da igreja disse que enquanto era ensinado que a igreja não podia aceitar negros, sendo da raça amaldiçoada, isso mudou porque os profetas de hoje receberam nova luz. Esse é um exemplo, como eu falei, Young disse, não, se você é negro, você faz parte da raça amaldiçoada. Você não pode participar. Mas a cultura americana mudou tanto que, não muito tempo atrás, a igreja dos Mormons mudou. E disse, não, agora pode. E pessoas falam, mas o que é isso? Vocês mudaram? Porque a gente tem nova luz. Em vez de falar, a gente errou e nossa religião é falsa, eles falam, a gente tem nova luz. Essa é a mesma expressão que as testemunhas de Jeová usam. Nova luz.
É uma forma tranquila de esconder o fato que falou algo errado. Agora aqui, irmãos, eu tenho pouco tempo aqui, uma lista de crenças principais. Deixe-me enfatizar esses aqui rapidinho e a gente termina hoje à noite. A igreja deles é a restauração da igreja original, todas as outras são apóstatas. A interpretação correta da Bíblia só vem por revelações posteriores, ou dos profetas, eles têm profetas até hoje. Há 3 deuses, eu já expliquei isso. Jesus trabalhou para se tornar um Deus e ele é o irmão espiritual de Lúcifer. Houve uma pré-existência em que os espíritos humanos eram filhos de Deus e durante o qual viviam com eles. Os mormons então ensinam que antes do seu nascimento você existia em outro lugar, não encarnado, uma coisa espiritual. Você não estava aqui como os budistas e outros ensinavam, mas você existia, uma pré-existência. Segundo eles. Eles dizem que apesar de seus espíritos terem sido criados, a inteligência dos espíritos é considerada eterna e sem início. Criação. Deuses não criam nada do nada, mas reorganizam matéria pré-existente. Em outras palavras, a Bíblia diz que Deus falou e foi criado. Ele diz, haja luz e houve luz, certo? Os mormons não ensinam isso. O Deus deles é inferior. Ele precisa usar o que já existe. Minha pergunta é, de onde veio o que já existe? Eu pesquisei, eu não achei resposta nenhuma. Provavelmente alguém tem, mas eu não achei. Como eles explicam a pré-existência da matéria. Eles dizem que há profetas nos últimos dias, Joseph Smith sendo o primeiro. Joseph Smith, ele era profeta muito como Maomé, até se chamando o segundo Maomé, como eu falei. Ele falava, a igreja era apóstata, ele praticava poligamia, havia violência no início da religião dele. Então, eles são 2 caras muito parecidos. Disse que conseguiu manter a unidade da igreja melhor do que Jesus conseguiu. Ele até falou isso. Eles dizem que o Jardim do Éden ficava em Jackson County, Missouri, nos Estados Unidos. Jesus apareceu aos indígenas nas Américas depois da ressurreição. Eles dizem que há 3 reinos do céu, o reino celestial na presença de Deus, o reino terrestre na presença do Filho e o reino telestial que está sem a presença de Deus. Então, se você rejeitar Jesus, você vai para uma prisão espiritual e depois você vai sair e você vai para o reino celestial. Você não vai estar na presença de Deus, mas é um tipo de glória até melhor do que você pode imaginar. Então, basicamente, o inferno não existe para os mormons. Lago de fogo, nada disso existe. Só essa prisão espiritual, mas você vai escapar até de lá. Eles ensinam que as nossas famílias aqui vão permanecer no céu. Você vai levar sua família para o céu. Tipo, sua esposa vai ser sua esposa para sempre. Então é bom, segundo a antiga crença deles, ter várias esposas. Todos vão para um desses níveis no céu, dependendo do grau de conversão, ou seja, salvação pelas obras. O marido poderá ir ao reino celestial só se ele tiver uma esposa digna. Então isso causa grande problema. Se a esposa dele sair da igreja dos mormons, ele não vai para o céu celestial, o reino celestial. Ele precisa de outra esposa para poder ir lá. É um grande problema para eles. Pessoas que nunca ouviram o evangelho podem ir ao nível celestial do céu. Já expliquei isso. Eles têm roupas íntimas.
é tipo um tipo de cueca que vai até quase os joelhos e camiseta que eles usam. Eles precisam se vestir com essa roupa, embaixo da roupa que eles usam, todo dia, toda noite. É uma forma de se santificar, uma forma de expressar a religião. E tem os símbolos aqui no peito, e tem uma forma de lavar, e as pessoas tocam eles no corpo, no primeiro dia que eles usam essa roupa. Coisas estranhas. Eles batizam pelos mortos, para o bem dos mortos. Alguém já morreu, alguém do mesmo sexo pode se batizar por essa pessoa que já morreu. Há uma hierarquia de 3 grupos de sacerdotes na igreja. Esses grupos são de sacerdócios do Velho Testamento, de Melquisedeque, o sacerdócio dos patriarcas e também do Arão. Era aceitável na igreja a poligamia, hoje eles dizem que não é. Eles falam que a verdade é discernida pelos sentimentos. Se você se sente bem, então é verdade. Você vai sentir uma coisa queimando no seu peito para você discernir a verdade. E templos são muitíssimo importantes para eles. Inclusive, se você não se casar no templo deles, seu casamento não vale e você não vai para o reino celestial. Então eles têm que se casar nesses templos. E muita outra coisa, há várias razões para isso. Eles têm vários símbolos. Eu tenho aqui o templo. Eles têm o olho que tudo vê. Eles têm estátuas do anjo Moroni e outras coisas. E quanto à influência deles nas primeiras décadas, tinham poder político em certas regiões dos Estados Unidos. Hoje os missionários influenciam muitas pessoas com falsas doutrinas que causam confusão sobre o Evangelho. Como as testemunhas de Jeová, irmãos, o povo fica preso nessa religião. E nós devemos ter compaixão e tentar ajudá-los com uma Bíblia aberta. Eu vi um vídeo de um missionário mormon que estava tentando ganhar um pastor batista e a igreja toda dele para Cristo. E o pastor batista disse para ele: olha, eu vou pedir que você faça uma coisa. Leia a Bíblia como criança. Eu garanto que vai transformar sua vida. Esse missionário mormon aceitou o desafio e ele tinha 2 anos como missionário, ele leu a Bíblia 12 vezes. E antes de parar de ser esse missionário, ele foi convertido, ele nasceu de novo. E daí ele precisou explicar para os líderes da igreja dos mormons o que tinha acontecido. A mãe dele era professora da Universidade Brigham Young nos Estados Unidos. Ele acabou ganhando os pais dele para Cristo, irmãos dele para Cristo, outras pessoas para Cristo, porque ele passou tempo na Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia, abrir a Bíblia e mostrar a Bíblia para as pessoas, porque é a Bíblia que tem a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus transforma vidas. E nós podemos ajudar até os mormons